A Santa Sé, por meio do Dicastério da Causa dos Santos, autorizou a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista, o patriarca do Nordeste brasileiro. A boa notícia foi dada pelo bispo da Diocese do Crato, no Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes, no último fim de semana. Agora será preciso comprovar o milagre dele para que se torne beato. E para saber dos próximos passos desse processo, nós conversamos agora com o padre Wesley Barros, vigário paroquial da Catedral do Crato, no Ceará. Padre Wesley, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde aos que nos acompanham a esse momento no programa Almanac. Enfim, boa tarde também ao Zé Carlos, que já vejo que ele está aí. Padre Wesley, a catedral é a Catedral Nossa Senhora das Dores, é isso? Catedral Nossa Senhora da Penha, sede da Diocese de Crato. Nossa Senhora das Dores é a Basílica em Juazeiro. Isso. Perfeito. Também está conosco José Carlos dos Santos, pesquisador do fenômeno Padre Cícero e as Romarias de Juazeiro do Norte, no Ceará. Bem-vindo, José Carlos. Boa tarde também. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, meu querido amigo, Padre Wesley Barros. É uma alegria muito grande estar no seu programa, Padre Wellington, Almanac Católico, para, nesse momento, celebrar com vocês essa grande alegria do povo nordestino. Padre Cícero agora é servo de Deus. É isso. E antes da gente falar sobre esse processo que eu acho que a gente pode dizer de reabilitação, por assim dizer, do ponto de vista da validação de todos os atos de piedade e de fé das pessoas com relação ao pedido, à intercessão, ao reconhecimento das virtudes do Padre Cícero, eu queria começar perguntando para o Zé Carlos, que como pesquisador deve conhecer bem esse fenômeno, esse personagem. Quando nós falamos de Padre Cícero Romão Batista, Zé Carlos, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de um homem que viveu 90 anos de idade, nasceu em 1844 e morreu em 1934. E desse homem, ele passou 62 anos da sua vida na cidade de Juazeiro. E este ano completa exatamente 150 anos da sua chegada àquele povoado chamado Juazeiro. Um lugar pequeno, com 32 casas e mais ou menos 300 moradores, uma capela em ruína, e ele decide vir morar nesse povoado e iniciar sua vida apostólica. E naquele momento, o princípio fundamental do Padre Cícero foi moralizar e conduzir aquelas pessoas para a vida cristã, porque naquele povoado existia muita bebedeira, muita prostituição, existia muita rodas de samba, e o Padre Cícero veio moralizar. Mas teve um aspecto muito importante, que foi exatamente, ele começou a acolher e aconselhar as pessoas, e se tornou uma pessoa admirável pelos moradores e pelas pessoas que moravam na circunvizinhança daquele povoado. E este ano também, agora no próximo dia 26 de setembro, completa 150 anos que ele foi nomeado como capelão do Juazeiro pelo bispo do Ceará. Então é dentro desse ambiente de celebração dos 150 anos da sua chegada e da sua nomeação como capelão, que chega essa notícia da sua beatificação. Nós estamos falando também de um homem de uma profunda vida mística, religiosa, uma experiência profunda de Deus. Ao mesmo tempo, um homem extremamente preocupado com as pessoas. Ele vivia numa realidade profundamente marcada pela seca, pela fome, por doenças. E aí ele foi criando meios, ações, criou uma rede de ações para que as pessoas pudessem ter uma vida digna. Então, ele incentivou a produção da agricultura, ajudou as pessoas a viver de uma vida mais digna, ele implantou, preocupado com a questão também ambiental. Padre Cícero foi o médico daquele lugar, porque ele ensinava as pessoas com plantas e ervas medicinais a curar das doenças que elas tinham. Ele tinha um espírito muito forte, de uma personalidade forte,
no sentido de poder orientar, aconselhar, levar as pessoas a mudar de vida. E tudo isso, ele se tornou alguém, um personagem muito importante, que ele se tornou, como o próprio Papa, o cardeal Parolin falou, e com essa sua atitude e esse comportamento, ele foi amado e querido pelo povo desde o início da sua vida apostólica, naquele lugarejo tão pequeno e tão insignificante, mas que hoje se tornou tão grande, que é o Juazeiro. Ao mesmo tempo, ele ingressou na política para poder conviver e lutar pelo bem do povo de Juazeiro. Nós não podemos esquecer também que houve o fenômeno, né, dos fatos do Juazeiro, com o derramamento da hóstia, do sangue na boca da Beata Maria de Araújo, e este fenômeno também ele veio referir-se às questões religiosas de Juazeiro, que provocou um momento, né, de desentendimento, de conflito com a própria hierarquia da igreja, mas o padre Cícero ele foi muito fiel e obediente à igreja. Então nós estamos diante de um homem que é o patriarca do Nordeste, estamos de um homem profundamente religioso, o padroeiro das florestas, né, e o patriarca do povo nordestino. Padre Wesley, quando a gente observa aí, foi o sentimento que veio ao meu coração quando eu vi Dom Magnus proclamando essa boa notícia ao povo aí da região, que foi que por que esse homem teve de sofrer tanto, teve de passar por tantos sofrimentos, ao ponto de ser desacreditado, até mesmo pela igreja, em alguma fase da sua história, para que agora ele pudesse ser reabilitado. Como se deu esse processo de reabilitação do padre Cícero? Até para que se afaste os questionamentos com relação às situações que vieram depois, advindas da situação com a Beata Maria de Araújo. Sim, veja, os fatos que envolveram de modo extraordinário a vida do padre Cícero no final do século XIX, início do século XX, eles se situam numa época, digamos que de transição, uma época em que o padre Cícero, bem formado, bem orientado, ele já agia pastoralmente com uma abertura de coração muito grande, com uma sensibilidade extraordinária. Era alguém que não cuidava apenas do culto, apenas do aspecto religioso, mas que estendia os braços para acolher e nesse sentido, não era uma acolhida assim formal e nem puramente religiosa, era uma acolhida que criava vínculo para aqueles que o procuravam enquanto romeiros, era padrinho, era alguém que provia não só o espiritual, mas também qualquer auxílio que fosse útil para a sustentação dos pobres que lhe chegavam. Para aqueles que lhe eram simplesmente próximos ou que lhe admiravam, ele era o amigo, se referia às pessoas como amiguinho. Ou seja, estamos diante de uma pessoa que, com uma inteligência extraordinária, ele pôde realizar uma ação pastoral muito além do normal para aquele tempo. Daí acontecem os fatos que nós dizemos, os fatos extraordinários, né? Que envolveram aí a Beata Maria de Araújo, e contra a vontade do padre Cícero, aquilo se tornou um fenômeno visível que explodiu, digamos, no sertão, quase que a revelia do querer, da vontade do próprio padre Cícero, se tornando um fenômeno religioso à parte, porque aí as pessoas começavam a procurar o padre Cícero por causa do elemento religioso. Aí vem também a carência de instrução muito generalizada naquele tempo. O romeiro, como até pouco tempo, era alguém, como dizia Monsenhor Murilo, alguém que não possuía o aparato crítico suficiente para avaliar e distinguir as coisas. Era alguém que via a partir da sensibilidade, a partir da fé, encontrava ali um sinal de Deus, mas não podia fazer a distinção teológica, canônica, como desejaria que fosse as autoridades eclesiásticas daquele tempo. Eu acho que essa série de elementos, elas vão criando um quadro que coloca o padre Cícero numa situação difícil no final do século XIX para início do século XX. Daí,
vem a questão religiosa, quando o padre recebe algumas medidas disciplinares de não poder celebrar, de não poder aconselhar, e é então que o padre Cícero se vê numa situação ainda mais difícil, porque a Juazeiro já havia chegado tanta gente, tantas pessoas que lhe pediam a bênção, que viam nele um sinal de Deus, alguns orientados, outros ingênuos, digamos assim, naquela fé genuína de quem não havia recebido instrução nenhuma, e nós precisamos compreender isso com olhos de misericórdia muito mais do que com olhos de condenação. Então, o padre Cícero se vê numa situação em que ele praticamente é obrigado a ingressar no mundo da política, porque ele precisava, de alguma maneira, garantir a paz, a segurança, a alimentação, o sustento, o progresso, o cuidado, a educação, a formação daquele povo todo que já havia crescido tanto e confiado tanto na bondade do padrinho, nos cuidados do padrinho, que agora ele se via praticamente forçado ou assumia a direção da vida política daquela realidade que agora deveria se tornar um município independente, ou tudo aquilo poderia estar nas mãos de pessoas que com certeza fariam muito sofrer ao povo que havia acorrido a Juazeiro do Norte por conta da sua segurança, da segurança que sentia em relação ao padre Cícero. Daí, então, temos essa questão religiosa, o momento de tensão com as autoridades eclesiásticas, depois o ingresso na vida pública, que lhe gerou duros sofrimentos, terríveis ataques. Eu acho que é nesse período em que o padre Cícero ingressa na vida política que, digamos, os ataques se tornam generalizados, saem do âmbito do círculo eclesiástico, digamos assim, das autoridades constituídas, os poucos bispos que existiam no Brasil, por exemplo, que trocavam carta, e ganha um outro mundo, o mundo da política, o mundo dos meios de comunicação disponíveis na época, nem sempre e quase sempre falando mal, né? Nem sempre falando bem. Então, isso cria todo um quadro que vai tornando ainda mais difícil a situação. Então, o trabalho que foi chamado a princípio de reabilitação, que tratava dessa questão canônica, a relação do padre, do ponto de vista canônico, com a igreja, a relação do padre, do ponto de vista social, com os meios e as publicações que foram sendo feitas aí ao longo do tempo. Um trabalho que iniciou em 2001 e que foi, digamos, concluído a nível de estudo na Diocese em 2006 e enviado a Roma. Foi pleiteado uma reabilitação do padre Cícero. Daí a Santa Sé respondeu em 2015 que a reabilitação era uma realidade difícil de ser feita, porque como reabilitar as ordens se o padre não está mais vivo, como ver essa questão canônica, se aquilo foi uma medida disciplinar adotada por causa de uma não saída do padre Cícero de Juazeiro e o padre permaneceu lá. Então, agora era hora de rever um outro aspecto. Eu acho que foi isso que a Congregação para a Doutrina da Fé quis deixar claro quando respondeu em 2014, deu uma primeira resposta e dizia que consideravam oportuno uma mensagem por parte de um organismo da Santa Sé que colocasse em relevo os pontos positivos da vida humana e sacerdotal do padre Cícero. Significa ver as razões pelas quais ele permaneceu, não apenas a medida disciplinar em si. Foi proibido, não foi, saiu um documento de excomunhão, não saiu, mas ver as razões pelas quais, em consciência, o padre Cícero permaneceu em Juazeiro do Norte. Então, essa iniciativa foi chamada pela própria Congregação para a Doutrina da Fé de reconciliação histórica. Significa rever a história do padre Cícero e se reconciliar com a sua consciência, com os motivos pelos quais ele permaneceu em Juazeiro do Norte. Daí depois veio a carta, em 2015, né? Certo, mas Padre Wesley, então como fica a situação, por exemplo, do que se dizia dessa realidade da excomunhão? O padre Cícero, pelo pouco que eu já li,
parece que ele não tomou conhecimento dessa excomunhão do ponto de vista da aplicação. O bispo ficou preocupado, me corrija se eu estiver errado, né? Guardou isso para ele, mas pediu uma retratação pública, algo parecido, não sei. O senhor poderia falar um pouco sobre essa situação? Houve um documento que, de fato, veio e, como você mesmo referiu há pouco, o documento ficou com o bispo e nunca foi revelado ao padre Cícero. Esse documento passou de um episcopado para outro, porque ele foi recebido no tempo de Dom Quintino. Dom Quintino morreu em 1929 e, salvo engano, Dom Francisco foi o sucessor, chegou em 1931, 32. Encontrando aí esse documento, foi a Dom Francisco que foi dito do precário estado de saúde do padre Cícero. Novamente, a carta de excomunhão foi guardada. Bom, se não foi dado ciência, o direito canônico naquela época também era semelhante ao que temos hoje, se não foi dado ciência àquele a quem se dirigia a excomunhão, obviamente, do ponto de vista canônico, ela não se efetuou de maneira que tocasse a dimensão espiritual, a alma do padre, a sua comunhão espiritual, digamos assim, com a igreja, não foi afetada porque a comunhão não surtiu efeito. Perfeito. Mas permaneceu como medida disciplinar. Eu acho que é isso que a doutrina da fé quis dizer quando afirmou para nós em 2014: permanecem justas e justificadas as medidas disciplinares adotadas ao seu tempo em relação ao padre Cícero. Então, adotadas ao seu tempo. Havia um tempo, havia um contexto, houve uma medida disciplinar que, para aquela ocasião, foi uma resposta do Santo Ofício. E aí eu trago uma frase de Dom Cláudio Umes, de saudosa memória, quando esteve conosco. Ele disse uma frase muito simples que resume um pouco isso. Ele disse: olha, de Roma não veio, que para lá não foi. Então a resposta que Roma deu por causa daquilo que ela recebeu. Então foi por isso que foi feito todo um trabalho de revisão histórica para que chegasse a Roma também outros elementos que não puderam chegar naquela época. Perfeito. Zé Carlos, quando observamos, por exemplo, essa reconciliação histórica, qual que é a importância disso no atual contexto da experiência religiosa que acontece no Juazeiro, na Diocese do Crato, no estado do Ceará, com esse personagem que atravessa, digamos, a memória de uma série de famílias, de uma série de tradições, de tocar na vida dessas pessoas, como é o padre Cícero, né? As pessoas ainda falam com muita propriedade, como se estivessem convivendo com ele no seu dia a dia, trazendo para dentro da sua própria casa, da sua experiência pessoal, não é mesmo? É importante a gente fazer um registro histórico e até colocar essa situação também do padre Cícero. Eu queria inicialmente dizer que, na verdade, Dom Quintino recebeu o documento da excomunhão do padre Cícero, mas ele não aplicou, ele não entregou ao padre Cícero exatamente com esse medo, tanto medo de haver um movimento popular muito grande contra a igreja, contra o próprio bispo, como também pelo estado de saúde que o padre Cícero estava. E aí depois, o próprio Dom Quintino, ele pediu a Roma, que comunicou a Roma, né, que não aplicou, não entregou ao padre Cícero, e pedia já que o padre Cícero, como por causa da idade, da saúde dele, ele fosse reabilitado, ele voltasse a confessar e a celebrar. E aí veio do Santo Ofício o documento que, em 1921, que afirmou o seguinte, que o padre Cícero, ele continuaria suspenso da ordem, ele não seria excomungado, ou seja, revogou aquela decisão da excomunhão, mantinha a suspensão dele, mas não o reabilitaria para ele voltar a celebrar e confessar. Então, o padre Cícero, quando morre em 1934, ele falece exatamente suspenso das ordens sacerdotais. É importante a gente deixar esse esclarecimento. E agora, o que aconteceu após a morte do padre Cícero? O padre Cícero dizia assim aos romeiros, ele tinha o seguinte ensinamento: após a minha morte, meus amiguinhos, continue vindo a Juazeiro visitar Nossa Senhora das Dores e o Sagrado Coração de Jesus. E os romeiros levaram muito a sério esse conselho do padre Cícero. E foi aí que foi se constituindo e construindo a cidade de Juazeiro do Norte, né? Então, o padre Cícero, ele se tornou o grande referencial religioso e político e social do Nordeste brasileiro. Aqui em Juazeiro, em todos os cantos, em tudo nós encontramos o padre Cícero.
nós encontramos na Sala do Santo, encontramos nas oficinas, nas lojas, encontramos nas praças. A imagem do Padre Cícero, ela se faz presente. E o romeiro, ele tem um gesto muito bonito de tocar, de olhar para o Padre Cícero, de sentir a presença viva dele. Por isso que ele vem muitos anos a Juazeiro, né? E quando ele faz essa experiência, que é uma experiência profundamente de fé, você conversa com o romeiro e pergunta: quantas vezes você já veio a Juazeiro? Ele diz 50, 60, 70 vezes, né? Eu vim 20. Então, quer dizer, é uma experiência que ela continua permanente, constante, e ele ressignifica a cada dia. É interessante que a cada experiência de romaria é um momento, para muitos romeiros, a Páscoa anual, aquela de se confessar e de celebrar, ele realiza no Juazeiro, né? Então, toda essa mística, todo esse olhar, toda essa vivência do romeiro é uma vivência profundamente cristã. E uma coisa importante é que o romeiro, ele vem a Juazeiro, né? E vem com desde a morte, depois da morte do Padre Cícero, continua ouvindo de forma silenciosa, com resiliência, com resistência. Não foi criar uma revolução, não foi criar guerra com a igreja, mas continua vindo até hoje, né? Alguns padres, quando o Padre Cícero morreu em 1934, algumas pessoas até da hierarquia da igreja acreditavam que após a morte do Padre Cícero, o fenômeno ia se acabar. Até dizia, não, depois que esse padre velho, né, já idoso, falecer, então não vai acontecer mais nada no Juazeiro. Mas aconteceu exatamente o contrário, né? Os romeiros continuaram vindo e, mais ainda, muitos vieram fixar em Juazeiro. E fixando em Juazeiro, eles tiveram, seguindo os conselhos do Padre Cícero, dois elementos básicos: a oração e o trabalho. A fé, né, e o trabalho. O Padre Cícero ensinou assim: em cada casa, uma sala de oratório para rezar e no quintal uma oficina, né? Então, fé e trabalho se tornam assim os pilares da construção dessa cidade. Eu acho isso muito bonito. Eu tive a oportunidade, antes de ser padre, em 2012, de ir a Juazeiro. Eu, na verdade, estive no Crato e tomei um táxi para ir até Juazeiro. E a minha avó, as minhas tias visitavam Juazeiro. Então, eu tive aquela oportunidade, Padre Wesley, de passar entre a bengala e a estátua do padre. Hoje eu já não passaria, é claro, mas naquela época eu ainda conseguia passar. Então, quem já foi a Juazeiro sabe que tem a imagem lá do Lacerda, né, se não me engano, que é aquela estátua muito bonita, branca no horto, né? Me marcou muito, porque, de fato, em tudo no Juazeiro a gente vê um pouco do Padre Cícero, de tal forma que ele ainda vive na memória de todos aqueles que vão a essa cidade. Né, Padre Wesley? Ele vive, e eu digo assim, ele é atualizado na sensibilidade religiosa, na caridade das pessoas de umas para com as outras. Padre Cícero é atualizado nos seus sentimentos, na sua fé, quando as pessoas se confessam. Quando nós atendemos confissão em Juazeiro do Norte, nós atendemos uma expressão de fé genuína. As pessoas que têm horror, de fato, a qualquer falta. Às vezes a gente fica impressionado com o sentimento, a consciência das pessoas quando se aproximam para a confissão e dizem, porque meu Padre Cícero dizia. E aí recordam, olha, padre, fiz isso, então eu vim me confessar porque meu Padre Cícero dizia que isso não era de Deus, que isso não era correto, e eu vim aqui pedir perdão. Outros chegam com aquela consciência de lugar sagrado, porque isso já vem um pouco do sentimento religioso comum, da experiência mística que todos fazem juntos. Os lugares de romaria, eles têm por natureza essa capacidade de facilmente serem consagrados como lugar sagrado por causa da experiência religiosa que ali se vive, sobretudo pelos mais simples. Então as pessoas dizem assim, olha, padre, eu cometi essa falta aqui e eu estou muito arrependido porque aqui é um lugar para a gente fazer somente as coisas de Deus, para a gente sentir somente a Deus. Então, veja, é nesse sentimento simples, humilde e genuíno, intenso do povo de Deus, que a gente sente atualizadas as virtudes e os ensinamentos do Padre Cícero.
Perfeito. Olha, eu quero agradecer. Infelizmente, agora o nosso tempo já se esgotou, mas nós vamos voltar a falar mais sobre os próximos passos, né, que serão dados aí nesse processo e agora incentivando ainda mais as pessoas a pedirem a intercessão de Padre Cícero para que venha a lume um milagre, o que não vai ser difícil, penso eu, com o volume de pessoas que vão ao interior do Ceará. Tenho a certeza de que muito em breve Deus nos favorecerá com um milagre por intercessão do Padre Cícero, para que muito em breve o vejamos nas glórias dos altares como beato da igreja. Um abraço, Padre Wesley, um abraço, Zé Carlos, muito obrigado. Obrigado, Padre. Até breve, com a graça de Deus. Um abraço.